pessoal, tudo bem? Tô gravando esse vídeo pra comentar um pouquinho com vocês sobre como que foi a minha experiência de tirar o visto americano aqui em São Paulo, tá? Vou contar pra vocês desde o começo do meu agendamento, como que foi. Eu comecei a fazer o preenchimento da DS 160 e o agendamento no início de novembro agora, de 2022, nos primeiros dias de novembro. E eu tava um pouco receoso, né? Porque eu já havia tentado tirar o visto americano há muito tempo atrás, em 2014, e eu tive minha solicitação negada. Aí na época eu deixei pra lá, acabei indo viajar pra outros lugares e resolvi tentar novamente agora esse ano. Então fui lá para iniciar o preenchimento da DS, tá? Eu fiz tudo sozinho, não recorri à assessoria, fiz todo o meu processo sozinho mesmo, mas eu tive ajuda de alguns vídeos na internet, eu pesquisei bastante coisa nesse tempo e eu preenchi a minha DS seguindo os passo a passos de um vídeo de uma assessoria que eu vi no YouTube, que eles detalham tudo muito certinho. Fui acompanhando ali o vídeo, preenchendo com bastante atenção. E após o preenchimento da DS, fui fazer meu agendamento. Quando eu entrei lá no sistema para fazer o agendamento da data, a data mais próxima que tinha era fevereiro de 2024. A gente está agora isso foi em novembro de 2022. Então, muito tempo pra frente. Mas mesmo assim, peguei essa data e fiquei entrando ali no sistema de reagendamento, né, pra ver novas datas que apareceriam ali de repente por desistência ou porque o consulado tá abrindo mais datas. E consegui antecipar. Na verdade, de fevereiro de 2024, eu antecipei para novembro de 2023, depois consegui antecipar para abril de 2023 e agora, no começo dessa semana, consegui antecipar para hoje, que foi dia 8 de dezembro. Tá? Quando eu tava fazendo minhas pesquisas aí sobre o agendamento do visto e tudo mais, eu vi muita gente, muitos vídeos comentando que não era bom ficar entrando muitas vezes no sistema de reagendamento, porque eles identificam que você está entrando muitas vezes e eles podem bloquear o seu cadastro, podem bloquear a sua solicitação. Comigo, isso não aconteceu, tá? Eu sou uma pessoa bem ansiosa. Entrei muitas vezes, inúmeras vezes nesse sistema para conseguir. Como eu trabalho aqui com o computador o dia todo, eu deixava ali a janelinha do site do reagendamento aberta. Toda hora eu tava ali atualizando, olhando as datas. Não fui bloqueado, não aconteceu nada. Consegui antecipar aí para muito perto. Meu processo todo ao todo durou um pouquinho mais de um mês. Eu comecei ele no dia 2 de novembro e terminei hoje, dia 8 de dezembro. Então foi bem rápido, assim, em visto das filas que estão tendo, né? Da quantidade de solicitação. Depois de eu preencher a minha DS e fazer o meu agendamento, eu fiquei observando algumas coisas, analisando vídeos da internet, muitos comentários, a gente vê muitos relatos, né, de pessoas que tiveram visto aprovado, pessoas que tiveram visto negado, e me começaram a surgir muitas dúvidas, então eu encontrei um outro vídeo que mostrava que o consulado americano agora estava aceitando a atualização da DS, depois que a gente já tinha agendado a data, sem perder. Então, o que, que eu fiz? Eu atualizei a minha DS novamente agora ontem, na verdade, no dia 7 antes de eu ir pro Casve. Fiz uma nova DS com tudo mais atualizado, levei no Casve, na hora de dar o código lá pra eles, expliquei que eu tinha feito uma atualização e eles atualizaram tudo tranquilo lá pra mim. No dia de ontem, no dia 7 eu fui ao CASV, levei meus documentos lá para tirar as digitais, tirar a foto. Aqui em São Paulo é marcado o CASV num dia e o consulado em outro dia, né? Porque são lugares diferentes. Foi tudo tranquilo. E hoje, pela manhã, eu fui pro consulado para minha entrevista. Eu também tava bem preocupado porque eu moro sozinho, gente. Eu sou solteiro. Eu tenho uma renda média, assim, média pra baixa, né? Não tenho uma renda tão alta. E eu tava com muitas coisas na cabeça, assim, tipo, ai, porque a minha renda não vai alcançar, ai, porque eu sou solteiro, ai, porque eu tô indo viajar sozinho. Então, eu conversei com um amigo meu que já tem visto, já viajou para os Estados Unidos,
E falei pra ele assim que eu iria colocar ele na minha DS como se a gente fosse viajar juntos. E realmente a gente vai viajar juntos, né? A gente acabou fazendo uma combinação aí pra que a gente viaje junto no meio do ano que vem. Então acho que talvez isso possa ter me ajudado um pouco. Quando eu cheguei lá no consulado hoje, tava bem cheio. Tinha muita gente ali do lado de fora, né? Eles vão chamando por horários de 10 em 10 minutos. Meu horário era às 9h30. Eu cheguei lá por volta das 8h30. Guardei meu celular e meus fones de ouvido num guarda-volume em frente ao consulado. Outra coisa que eu vi muita gente comentando nos vídeos que os guarda-volumes na frente do consulado são caríssimos, que tem gente que chega a pagar 40, 50 reais pra guardar um celular. Gente, aqui em São Paulo, pelo menos, na data atual, eu paguei hoje num guarda-volume exatamente em frente à porta do consulado, super seguro, a taxa de 5 reais pra guardar meu celular e meus fones de ouvido, que foi as únicas coisas que eu levei. Eles guardam tudo lá, te dão a chave, você paga só na saída quando você for retirar. E me cobraram 5 reais. Tem um armário maior, né? Que eu acho que, se eu não me engano, era 15 reais pra quem tava com mochila. Mas não vi nada de valores absurdos, assim. Pelo menos na data atual, as coisas estão funcionando assim. Entrei no consulado, são várias etapas lá, né? Pra quem nunca foi, eu já tinha ido em 2014, mas eu não lembrava muito bem como que era. Então, são muitas etapas. A primeira etapa na porta do consulado, quando ele confere o seu passaporte pra ver se você tá entrando no horário certo, se o seu horário do agendamento tá certo. Aí você entra, passa por um corredorzinho, lá na frente tem uma outra pessoa que checa novamente o seu passaporte, ela tira uma foto da etiqueta que foi colada atrás lá no CASV e tira uma foto da página com seus dados e a sua foto do passaporte também. E te encaminha para uma outra fila. Chegando nessa outra fila, quando chamam a gente no balcão, uma outra pessoa confere novamente o passaporte, confere a página da confirmação da DS e pede pra gente se encaminhar para a fila da segurança. Depois que eu me encaminhei pra fila da segurança, ele passa um guarda entregando umas bandejas, assim, pra você colocar todos os seus pertences ali, tanto sua pasta de documentos, seu passaporte, qualquer outra coisa que tiver nos seus bolsos, qualquer objeto solto que você tenha, se tiver com óculos de sol, com algum chapéu, alguma coisa, você tem que colocar tudo ali dentro daquela bandejinha. E aí a gente passa pelo detector de metais e a bandeja passa pela esteira ali de checagem, como no aeroporto, sabe? E depois disso você já sai lá dentro do consulado e é direcionado para a fila aonde você vai fazer a entrevista. Eu me lembro que da primeira vez que eu fui, quando eu tentei tirar o visto em 2014, eu fui direcionado diretamente para a fila onde eu fui fazer a entrevista e as pessoas que estavam sendo aprovadas, o próprio cônsul ali na hora pedia para colocar os dedos no leitor para ler as digitais. Comigo dessa vez foi diferente. A hora que eu cheguei, tinha uma pessoa orientando a fila e ela me pediu pra eu ir pra uma fila do lado direito, aonde estava escrito lá, coleta de digitais. Então eu peguei uma fila que tava bem pequena, tinha umas duas pessoas na minha frente só. Fui pra um guichê onde tinha uma consuleza lá. Só que ela só tava pegando as digitais. Eu entreguei meu passaporte pra ela com a página da minha DS. Ela escaneou, pediu pra eu colocar os meus dedos da mão direita, da mão esquerda, fez a leitura da minha digital, fez uma anotação no meu passaporte, me devolveu e pediu pra eu me encaminhar pra fila da entrevista. E aí peguei meus documentos, me encaminhei pra fila da entrevista. No momento em que eu tava lá, tava bem pequena a fila, eu acho que em menos de 10 minutos eu já fui direcionado pro guichê certo, onde eu teria a minha entrevista, né? E nesse momento, gente, ali pra quem nunca foi no consulado, são vários guichês, né, um do lado do outro, e a fila tá bem atrás. Então a gente consegue ver todo mundo que tá passando, todo mundo que tá nas suas entrevistas. E de uma forma geral, assim, desde quando eu tava lá fora até quando eu entrei, eu vi pessoas saindo com um papelzinho rosa, né, que é de quando eles negam o visto, mas eu tava vendo muito mais pessoas sendo aprovadas do que negadas. Tinha uma quantidade de pessoas negadas sim, mas a grande maioria que eu vi estava sendo aprovada. Então isso já me deixou um pouquinho mais tranquilo.
E durante esse período que eu fiquei na fila, eu vi algumas pessoas sendo aprovadas, algumas pessoas sendo negadas. Eu tava olhando assim, você consegue ver, né, uma visão mais geral, a carinha ali de todos os cônsuls que estão nos guichês perto de onde a gente tá. Mas eu tentei não ficar muito prestando atenção nisso pra não ficar mais nervoso, porque nos vídeos que eu vejo na internet, todo mundo fala que fica prestando atenção, qual que é o cônsul que tá negando mais, qual que é o cônsul que tá negando menos, aprovando mais, pra ficar tentando mentalizar de cair no cônsul certo, etc. E eu não queria ter esse nervosismo pra mim, então eu não fiquei prestando atenção. Quando chegou na minha vez ali na ponta da fila, a pessoa que tava ali organizando a fila me direcionou pro guichê número 6, que é ali pra esquerda, no consulado de São Paulo. Fui pro guichê número 6 e aí nesse momento eu comecei a observar mais, né? Porque tava bem próximo. Então, tinham três pessoas na minha frente, na verdade. Tinha uma pessoa sendo entrevistada e mais duas pessoas antes de mim. E na fila do lado também tinha ali umas quatro ou cinco pessoas esperando. E aí eu comecei a perceber que o cônsul do guichê 5, que era o do lado do meu, ele tava negando todo mundo. Todo mundo. Eu vi, se eu não me engano, nesse tempo, umas cinco pessoas passando por ali e todas foram negadas nesse cônsul do guichê 5. E eu tava ali no guichê 6. Assim que eu cheguei na fila do guichê, né, tinha uma moça que estava sendo entrevistada, ela tava saindo com um papelzinho branco, tinha sido aprovada, e foi uma outra moça. Essa outra moça, gente, eu não consegui ouvir, né, não fiquei prestando muita atenção, eu não sei se ela tava pedindo algum tipo de visto diferente ao visto de turismo e negócios, né, que é o que a maioria das pessoas pedem, mas a entrevista dela demorou muito tempo. Demorou, assim, acho que uns 20 minutos. Ela tava fazendo a entrevista em inglês, eu consegui ouvir, e o cônsul perguntava muito pra ela, porque ela parece que ela já tinha morado em vários países, não, que não nos Estados Unidos, mas ela já tinha ido para os Estados Unidos também em outra época, e eles perguntavam muitas coisas pra ela, ele perguntava muitas coisas, pediu diversos documentos pra ela mostrar, e no final, depois de bastante tempo, o visto dela foi aprovado. E aí foi o próximo rapaz que tava na minha frente, e aí eu fiquei sendo como o próximo, né? Esse próximo rapaz também, a entrevista dele foi bem rápida e também foi aprovado. Nessa hora eu já fiquei mais tranquilo, porque todo mundo que eu vi na fila que eu tava, o cônsul tava aprovando. Tava aprovando o visto. E assim que ele saiu, eu me encaminhei pro balcão, entreguei meu passaporte com a confirmação da DS, coloquei minha pastinha de documentos assim bem em cima. E aí começou a minha entrevista. Um outro ponto que eu queria comentar também, que eu vejo muita gente falando assim, gente, vai pro consulado bem arrumado, coloca pra homem, assim, né? Coloca uma camisa social, coloca uma calça, um sapato. Assim, gente, eu não vou falar pra vocês que isso não é um quesito, tá? Porque realmente tem muita gente lá que vai muito bem arrumada. Só que eu sou uma pessoa que o meu estilo é assim, ó. Eu uso calça jeans, camiseta no meu dia a dia, no meu trabalho. Eu trabalho com programação, então eu trabalho muito em casa. Não nem tenho roupa social, porque eu sou uma pessoa que nunca usei esse tipo de roupa. Então eu fui vestido muito básico. Eu fui assim, com uma calça jeans preta, um tênis bem discreto e uma camiseta azul marinho sem nenhum tipo de estampa, lisa. Assim, muito básico, mas não fui desleixado, sabe? Eu vi que tem bastante gente lá que vai de bermuda, que vai de chinelo, que vai de boné. Esse tipo de coisa talvez eu não iria desse jeito, mas lá tem gente que vai vestido de todo tipo, gente. Então eu fui assim, bem básico, não fui desleixado, mas fui mais básico. E pra mim deu certo, assim, não sei se eles observaram, não sei se é uma coisa que realmente todos os cônsuls observam, ou se de repente só alguns. Então, mas tô aqui levando em consideração o meu ponto de vista com a experiência que eu tive. Quando eu cheguei no guichê, né? Ele pegou meu passaporte. A primeira pergunta que ele fez pra mim foi: qual é a sua idade? E aí eu respondi minha idade. Ele falou: você mora sozinho? Eu falei: sim, moro sozinho. E aí ele perguntou: você mora numa casa ou em um apartamento? Eu falei: moro em um apartamento. Aí ele digitou, perguntou: e seu apartamento é próprio ou alugado? Eu falei assim: meu apartamento é próprio, financiado. Aí ele digitou.
rolou, dá pra perceber que ele tá nesse horário, nesse momento, ele tá vendo a nossa DS. Ah, um outro ponto que eu esqueci de dizer. Antes dele vir fazer a primeira pergunta, na hora que ele escaneou meu passaporte, ele abriu provavelmente a minha DS e ele se atentou muito lendo alguma coisa no início. Eu acho que o que ele tava lendo ali era a justificativa que eu dei porque eu preenchi falando que eu já tinha tido um visto negado em 2014. Então, lá na DS, quando você fala que já teve um visto negado, aparece um campo para você comentar sobre, para você justificar. Então, ali eu escrevi que, na ocasião de 2014, eu tive meu visto negado pela seção 214B, que é falta de vínculos, né? E que eu achava que agora eu tinha vínculos mais sólidos, porque hoje eu tô trabalhando em uma empresa onde eu já tô há 4 anos e meio na mesma empresa. Eu moro em um apartamento que, mesmo sendo financiado, ele tá no meu nome. Eu já viajei para fora do país, mesmo que tenha sido para um único país, eu já fui 5 vezes. Então, acho que isso são coisas que me mostraram um tipo de vínculo maior. Eu acho que ele se atentou um pouquinho nisso na hora que ele tava. Que ele abriu a minha DS. Aí ele fez todas essas perguntas a respeito da minha idade, de com quem eu morava, se era própria ou alugada, minha casa, meu apartamento. E aí ele me perguntou: pra onde você pretende ir? E eu falei: pretendo ir pra Orlando. Aí ele digitou e perguntou: e você vai viajar com quem? E aí eu respondi: vou viajar com um amigo. E eu tava com a minha pasta e eu levei inclusive uma cópia do visto desse meu amigo, né, pra caso ele, se ele pedisse. E aí ele perguntou pra mim: seu amigo tem visto? Já tenho visto? Falei: sim, já tenho visto. E ele perguntou: e ele já foi pros Estados Unidos? E eu disse: sim, ele já foi. Aí ele digitou, mas não pediu documento nenhum. Depois ele perguntou sobre o meu trabalho. Ele perguntou qual era a minha profissão. Eu expliquei pra eles que eu era programador de sistemas. Expliquei um pouco bem por cima a área em que eu trabalho, né? Ele entendeu e aí ele perguntou: tá, mas você é programador? Eu falei: sim, sou programador. Ele perguntou a minha renda, eu falei a minha renda. Gente, minha renda hoje é de R$ 3.100, assim, é uma renda que não é uma renda alta, não é uma renda tão baixa, né? Mas também não é uma renda tão alta como tem. Eu vejo muita gente falando aí na internet que você tem que ter uma renda acima de R$ 5.000, acima de R$ 7.000. E pra mim, a minha renda de 3.100 foi suficiente. Ele perguntou depois disso novamente com quem eu ia viajar. Ele falou assim: você vai viajar com. Aí eu falei: com um amigo. Aí ele falou: ok. Aí ele perguntou o que você vai fazer em Orlando, porque ele tinha perguntado só pra onde eu ia, e eu tinha falado pra Orlando. Ele falou: o que você quer fazer em Orlando? E eu falei pra ele que eu queria conhecer os parques da Disney, da Universal. Aí ele falou: ok. E nisso ele ficou digitando bastante tempo. Digitou. E foi isso. Ele não me perguntou mais nada. Pegou meu passaporte, ele escaneou novamente, colocou o passaporte numa caixinha. E nisso ele tirou esse papelzinho branco aqui e falou: olha, seu visto foi aprovado. Você tem que seguir, você segue aí as regras pra ver onde você vai retirar ou se você vai receber na sua casa. E boa viagem. Nessa hora eu tava tão nervoso, eu tava com as pernas tão bambas assim já, que eu só peguei meu passaporte, falei pra ele assim: muito obrigado, bom trabalho, virei as costas e saí. E nessa hora, gente, a gente fica tão ansioso, nervoso, que eu não consigo me lembrar o caminho que eu fiz depois que eu saí do guichê pra chegar. Eu só lembro que depois que eu já tava quase chegando no portão lá fora, que eu vi algumas pessoas que eu tinha visto do lado de fora, sabe? Esperando ali. E inclusive tinha uma moça que tava bem próximo de mim na entrada, que ela tava chorando com, acho que o pai dela lá fora, porque o visto dela tinha sido negado. E aí eu saí, fui lá no guarda-volume, peguei minhas coisas, paguei os R$ 5 lá e deu tudo certo. Então, assim, eu quis fazer esse vídeo pra mostrar que eu quis seguir o máximo que eu vi nos vídeos, nos relatos que eu via por aí, mas na minha experiência nem tudo foi como as pessoas falavam, assim. Eu vi durante o tempo que eu tava lá que tinham entrevistas muito longas, tinham entrevistas muito curtas. Nesse guichê do lado do meu, onde eu disse que o cônsul tava negando todo mundo, teve um menino que chegou, colocou os documentos, deu o passaporte, eu acho que ele não ficou nem 30 segundos no guichê. E o cônsul já falou pra ele, visto negado, deu o papelzinho rosa e ele saiu assim. Eu acho que o cônsul deve ter feito uma ou duas perguntas pra ele, foi muito rápido.
E pra mim, super deu certo, fiquei muito feliz, assim, até agradeci, mandei uma mensagem lá no vídeo onde eu usei pra preencher a minha DS, né? Inclusive eu vou deixar aqui nos comentários o link do vídeo pra se alguém quiser acompanhar o mesmo vídeo que eu vi, do passo a passo pro preenchimento da DS, tá bom? E foi isso, gente. Agora eu tenho que esperar meu visto ficar pronto. Quando eles me mandarem um e-mail, eu vou lá pra buscar. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra quem tá aí nesse processo ainda, né? E que dê tudo certo pra vocês também, tá bom? Até mais.